1 Samuel 2. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 10. 1 Samuel 2, do verso 6 ao verso 10. Amém, irmãos? Amém. Todos encontraram? Amém. Quem encontrou de misericórdia? Amém, nós esperamos. Samuel 2, 6 ao 10. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abate e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas ergue o necessitado. Para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória. Pois o Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo, ele guarda os pés dos santos. Mas os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do teu ungido. Amém? Baixe a sua cabeça agora. Peça para o Espírito Santo vir falar com você essa noite. Nós não estamos aqui para ouvir voz de homem. Nós estamos aqui para ouvir o Espírito Santo de Deus. Amém. Nós estamos aqui porque cremos que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Aleluia. Então abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos e coloca agora o seu coração mais profundo do seu íntimo na presença do Senhor. Diz para Ele que você quer ser ministrado por Ele essa noite. Amém? E que essa ministração seja inesquecível na sua vida. Que hoje seja um divisor de águas. E que você possa sair daqui transbordando de paz, de alegria. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, Senhor eterno e maravilhoso. Nós colocamos, ó Pai, o nosso coração na Tua presença, Senhor. Nós colocamos, ó Pai, a nossa alma, Pai eterno, mais íntimo, ó Pai, na Tua presença, porque confiamos em Ti. Senhor eterno, Deus de maravilha. A Tua palavra diz, Senhor, que nós não podemos confiar nem no nosso próprio coração. Por isso, ó Deus, nós colocamos, Senhor eterno, o nosso coração, Senhor, na Tua presença. Pai, pensando que o Senhor possa entrar, Pai. Que o Senhor possa ministrar essa noite nas nossas vidas, Pai. Porque nós não estamos aqui, Senhor, para sentir ou para ouvir, Senhor eterno, aquilo que é natural, Pai. Nós viemos aqui, Senhor, em busca, Pai, do sobrenatural, Senhor. Senhor, nós não nos importamos o que pensa o homem, ó Pai querido e santo. A única coisa que importa nas nossas vidas é sentir a Tua presença, Pai. A única coisa que importa nas nossas vidas é ser tocado, Deus eterno, com as Suas mãos. É buscar a Tua face, Senhor. Senhor eterno, nós queremos sentir, ó Deus eterno, o Seu Santo Espírito. Nós queremos sentir, ó Deus, o fogo, ó Deus, o Teu altar, Pai querido e santo. Queimando, Deus, dos nossos corações, Senhor eterno. Nós queremos sentir, Senhor, o Teu amor, Senhor eterno. A Tua graça, a Tua presença, Senhor. Que nós possamos sentir
Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haverá coisa demasiadamente difícil para mim? A palavra do Senhor diz que, lá no Novo Testamento, em Mateus, que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Diz também que se tivermos fé, veremos o impossível acontecer. Aleluia? Porque o que é impossível para nós, irmãos, nunca, jamais, de maneira nenhuma, é impossível para Deus. Nosso Deus é o Deus de toda a humanidade. E Ele então faz essa pergunta: por um acaso há algo difícil para mim? Aí nós paramos para meditar essa questão e falamos: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que não há nada difícil para o Senhor. Mas por que isso, X, não acontece na minha vida? Quantos de nós já paramos assim para perguntar para Deus? Senhor, o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor faz o impossível, eu sei, eu creio. Mas por que não acontece na minha vida? Irmãos, a Bíblia conta a história de um homem comum como nós, chamado Pedro. Um homem que estava num barco, e de repente ele avistou alguma coisa vindo, e os companheiros dele falaram: nossa, é um fantasma. E ficaram com muito medo. E depois, na hora que eles identificaram que era o Senhor Jesus, Pedro falou: mestre, se é tu mesmo, porque Pedro era ousado, né? Abusado por Pedro, se é tu mesmo, que eu vá até o Senhor. Detalhe: o Senhor vinha por cima das águas. Ele vinha andando por cima das águas. E Pedro então desce do barquinho e começa a caminhar por cima das águas. Porque não há nada impossível para Deus. E conforme Pedro ia avançando, caminhando por cima das águas, ao encontro de Jesus, ele começou a sentir o vento, ele começou a ver as ondas, ele começou a ver os movimentos do lado dele. E Pedro então perde o foco. Pedro então para de olhar para Cristo e começa a olhar para os lados, começa a olhar para o vento, começa a olhar para as ondas. Aí Pedro saiu do sobrenatural de Deus e entrou no natural do homem. Pedro certamente pensou: mas como que eu posso estar fazendo isso? Deve estar sonhando. E aí o que aconteceu com Pedro? Cadê o Cleito? Cooperador Cleito, cadê? Não está aí? Amém, Jesus. Aleluia. Cooperador Cleito, o que aconteceu com Pedro? Quando ele parou de olhar para o Senhor Jesus e olhou para os lados, em cima das águas, fundou, né? Tá bom, então. Ele fala que ele gosta muito dessa pregação, por causa dessa parte. E aí Pedro começou a afundar. Pedro achou que ele estava fazendo demais. Pedro achou que aquilo não era real. Irmãos, quando nós vemos alguma coisa que não é real, nós começamos a pensar: meu Deus, será que eu estou enlouquecendo? Será que os meus olhos estão com problema? Irmãos, esses dias eu achei que meus olhos estavam com problemas. Eu comecei a olhar uma coisa, e aí começou a tomar uma forma. Eu falei: Jesus, mas eu passei no oftalmologista, ele disse que está tudo bem. Mas a gente vê coisas quando a gente crê no sobrenatural de Deus. Amém? Então, se Pedro conseguiu ir até Jesus sendo homem como nós, pessoa como nós, o que nós precisamos para conseguir que os planos de Deus sejam feitos na nossa vida? O que nós precisamos para escutar a voz do Espírito Santo? O que nós precisamos para conseguir nos sintonizarmos com Deus de maneira que nós sentimos que Ele é o nosso refúgio, verdadeiramente a nossa fortaleza? Irmãos, nós começamos a ser cristãos quando nós desligamos o vínculo de religiosidade e ligamos o vínculo de filhos do Senhor Jesus, filhos de Deus. Porque nós poderíamos vir aqui na igreja todos os dias, nós poderíamos estar aqui todos os dias, mas se nós estivéssemos aqui todos os dias, por outro motivo que não fosse encontrar com Deus,
esperar, porque nós temos certeza que Ele vai se levantar e que Ele vai agir a nosso favor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, lá no livro de Jó, Deus, muito orgulhoso de Jó, diz para Satanás assim: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Deus deu aí um exemplo de uma pessoa que tinha a presença dele. Um homem íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Deus falava com Jó. Jó sentia Deus na vida dele, porque ele tinha todas essas qualidades. Se desviava do mal. Irmãos, muitas vezes nós temos que nos desviar do mal. Muitas vezes nós temos que fugir dele. Não é toda vez que a gente estufa o peito e fala assim: nossa, eu sou forte, eu vou conseguir. Muitas vezes você tem que fugir do mal. Muitas vezes você tem que pensar: bom, se eu estiver nessa situação eu vou aguentar, então é melhor eu já ir saindo. Principalmente no começo da conversão, né? Principalmente, porque você sabe que tem certas circunstâncias que você não vai segurar, você vai acabar pecando. Então não adianta ficar lá parado, com o peito estufado e dizer: não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é? E se você quer poder todas as coisas naquele que te fortalece, você tem que aprender que tem horas que a gente tem que fugir mesmo. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui um tipo de homem que Deus ouvia, um tipo de homem que tinha comunhão com Deus. E esse homem, Deus se orgulhava dele por ele ter essas qualidades, por ele ser íntegro, por ele ser reto, por ele se desviar do mal, por ele ser justo. Irmãos, essas qualidades são qualidades que hoje está cada vez mais difícil no nosso mundo. Cada vez mais difícil. É muito difícil você ver uma pessoa com essas qualidades. Sempre as pessoas dão uma escorregadinha. E aqui no Brasil, então, deram o nome para isso de jeitinho brasileiro. Né? Ah, tem que ser assim, mas tem um jeitinho brasileiro, eu vou ver para você. Irmãos, uma pessoa reta, justa, íntegra, ainda que assumir alguma coisa faça mal para ela, ela assume. Porque ela é íntegra, porque ela é reta, porque ela é justa, porque ela não vai deixar outra pessoa ser punida no lugar dela quando ela fez algo. Amém? Ela não vai se esconder. Ela vai dizer: olha, foi eu que fiz. Ela vai pagar o preço. Desculpa, eu errei, mas foi eu que fiz. E o mundo anda de tal maneira que nós não vemos mais pessoas assim. Infelizmente. As pessoas têm sempre um desvio de caráter. Tem sempre dificuldade de ser honesto. Mas a pessoa que tem essas qualidades anda com Deus. A pessoa que tem essas qualidades, Deus vê o coração dela. Amém? Deus salva pessoas através dela, por causa da integridade dela. Aleluia? Glória a Deus. Deus diz: não há nada impossível para mim. Não há nada. E se Deus quer nos abençoar, e se não há nada impossível para Ele, o que te impede? O que impede, Senhor, na minha vida que o Senhor me abençoe? O que eu tenho que fazer? Isso quando o ser humano chega ao ponto de falar, de reconhecer que o problema não está com Deus, o problema está com ele. Porque na maioria das vezes ele acha que o problema está com Deus. Por que Deus não me abençoa? Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Deus é sem igual. E se tem algo nos impedindo de receber a bênção, nós vamos ficar sabendo essa noite. Amém? Para a glória do Senhor. Aleluia. Irmãos, a primeira coisa que nos impede de receber a bênção é o medo. Ai, pastora, que medo, não vou lá não. Aí eu, pastora, imagina a obra. O medo nos impede de receber a bênção. Pedro só começou a perceber o que estava em volta dele porque ele teve. Está todo mundo aí ainda ou foi arrebatado? Pedro teve o quê?
pessoa, está do lado de uma pessoa na fila, e o Espírito Santo começa. Fala isso. Vai. Aí a gente faz desse jeito assim. Aí o Espírito Santo incomoda, passa a mão na cabeça. Todo mundo faz isso, não? Viu alguém passar a mão na cabeça da sua frente e sair assim? Pode crer que ele tem alguma coisa para te falar. Para e fala, diz logo. Não leva a cabeça embora. Aí sai e vai para lá e vem para cá e toma água e soa frio. Mas Senhor, não é possível, Senhor. Não tem cara de quem vai receber bem essa notícia. Olha lá, Deus, está bravo. Olha não. Medo. O medo nos faz segurar a bênção dos outros e não sermos abençoados. Deus falou, olha meu filho, eu te dei esse dom, vai e executa. Imagina eu? Senhor, presta atenção, o Senhor tem certeza que é eu? É assim que nós fazemos com Deus, né? Que nem Moisés. Mas eu sou pesado de mim. Eu sou isso, eu sou aquilo. Gedeão, eu sou o menorzinho na casa do meu pai. Davi, eu sou o que cuida do rebanho. Porque não tem em mim força, não tem em mim coragem, não tem em mim nada. Mas irmãos, somente uma pessoa com muita coragem enfrentaria um homem com mais de 3 metros, como Davi enfrentou. Será que a força, a coragem de Davi estava nele? Será que Davi de fato acreditava que aquela funda, que aquela pedrinha iria derrubar o gigante? Será que ele acreditava nisso? Os irmãos acham que se Davi acreditasse nisso, que ele ia fazer e acontecer, ele ia ficar de frente de um cara com mais de 3 metros de altura, com uma lança e com um escudo. Irmãos, ele não ia. Não era a coragem de Davi, era a fé. Foi a fé de Davi que pôs ele na frente daquele gigante. E Deus deu a vitória. Só que antes dele estar na frente do gigante para obter a vitória, ele teve que tomar uma atitude de fé. Ele teve que deixar o medo no lado. Tinha homens, guerreiros, lá preparados para lutar. Mas foi um mocinho que tinha certeza que Deus estava com ele, que teve a coragem de ir e enfrentar o gigante e vencer. Porque o Senhor é conosco em todas as situações. E para o crente não existe isso. Deus está comigo, eu sei, mas mais traz dúvida, mais traz insegurança, mais traz falta de fé. E o nosso Deus, como nós lemos no começo, ele é o Deus que abate e que levanta. Nosso Deus é o Deus que empobrece e que enriquece. O nosso Deus tem tudo nas tuas mãos. E não há nada que quando nós vamos até Ele deixa a desejar. Deus não é homem, Deus não tem falha. Mas é muito interessante, porque as pessoas vivem perguntando o que eu tenho que fazer. Né? E os escritores que vendem muitos livros, é livro de autoajuda. Irmãos, está aqui o melhor livro de autoajuda que você pode ter. Glória a Deus, aleluia. Porque aqui por trás desse livro não está um escritor de carne e osso. Por trás desse livro está Deus. Amém. Onipotente, onipresente. Deus maravilhoso. Que ninguém pode frustrar os sonhos dele. Ninguém pode frustrar os projetos dele. Esse é o melhor livro de autoajuda que nós podemos ter. Então nós temos que saber qual era a qualidade, as qualidades dos homens que Deus operava na vida deles, sendo um homem como nós, e quais eram os defeitos daqueles homens, ou de outros homens, que não estavam junto com Deus, porque tinha certos defeitos. Irmãos, não importa o desafio, não importa o desafio que você tenha que enfrentar, não importa quem é a pessoa, não importa quem é o espírito, não importa nada disso, importa o Deus que você tem. É isso que importa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando o povo saiu do Egito, chegou um momento que aquele que guiava o povo, aquele que eles olhavam para ele foi retirado do meio deles. E quando alguém que é o nosso guia, alguém que está ali na frente, alguém que é retirado do nosso meio, nós temos que ter a consciência que o louvor e a adoração a Deus tem que continuar, independente de qualquer coisa. Porque eu sou adorador, independente de qualquer
servo Moisés é morto, e você vai levar esse povo. Josué, acho que ele ficou assim, ó, pálido. Josué, você vai levar esse povo. E Josué já tinha visto esse povo fazer tanta coisa, desonrar tanto Deus. Josué já tinha visto a terra abrir e engolir pessoas por causa da desobediência. Josué já tinha visto pessoas ficar com lepra por causa da desobediência. Josué já tinha visto muitas coisas, pessoas morrer a fio de espada por causa da desobediência. E aí Josué sabia que eles tinham sofrido essas coisas porque eles não confiavam no servo de Deus, porque eles não enxergavam as coisas como vontade de Deus para a vida deles. E Josué, então, sendo um rapaz, falou: como assim? E o Senhor só falou para ele o seguinte: esforça-te, não pasmes, tem bom ânimo, que eu estou contigo. Irmãos, além de ser reto, além de ser justo, além de ser honesto, além de se desviar do mal, um servo do Senhor tem que ter bom ânimo. Um servo do Senhor tem que ter perseverança. Um servo do Senhor tem que ser forte. Um servo do Senhor tem que sorrir no meio das lutas, louvar no meio das batalhas, porque ele tem um Deus todo-poderoso na vida dele que ninguém pode impedir os seus planos. Amém. O servo do Senhor não pode andar assim. Rapaz, meu irmão, tá tudo bem? Não, isso é coisa de derrotado. Deus não te chamou para se derrotar. A nossa vitória, Jesus conseguiu na cruz do Calvário. Nós não devemos nada. Nós não temos por que andar de cabeça baixa. Nós não temos por que não cumprimentar as pessoas. Nós não temos por que não pregar o Evangelho. Porque a nossa vitória, Jesus Cristo conseguiu na cruz do Calvário. E nós temos que tomar posse dessa vitória. Porque se nós não quisermos viver isso, nós não vamos viver. Nós vamos ser engolidos por esse mundo como muitos já foram. Nós temos que ter uma força dentro de nós que não vem de nós, que vem de Deus. Nós temos que crer quando nós vamos fazer alguma coisa que é a força de Deus que está com nós que vai tornar isso possível. Amém? Amém. Nós temos que ter uma sabedoria dentro de nós que não vem de nós, que vem de Deus. Porque outra coisa que pode impedir Deus de agir nas nossas vidas, sabe o que é, irmãos? A soberba. Por que a soberba atrapalha o agir de Deus nas nossas vidas? Porque a palavra de Deus diz que Deus abate os... Não escutei. Deus abate os... soberbos. E exalta os... Hã? Deus abate os... soberbos. Irmãos, vocês não comeram hoje? Hein? Está tudo fraquinho? É o nosso Deus que está aqui, ó. Quer ouvir a voz de vocês. Né? Deus abate os soberbos e exalta os humildes. Aleluia! Olha a dificuldade, Jesus. Tem misericórdia desse povo, Deus. Solta essas línguas aí. Misericórdia. Irmãos, Deus abate os soberbos e exalta os humildes. Então não adianta nós acharmos que nós podemos, que nós somos, que nós queremos, que nós vamos, que nós voltamos. Não adianta. Sabe por quê? Porque na última hora Deus olha para você e faz: você não vai aí não. Na última hora Deus olha para você: você não vai fazer isso não. Porque os que são nascidos no Espírito de Deus é como o vento, não sabe para onde vai, é Deus que leva. Aleluia! Glória a Deus! E quando nós estamos pensando que vai acontecer algo, não acontece. E quando nós não estamos pensando e não estamos esperando, acontece. Aleluia!
Infelizmente, a humanidade é isso. Status. Eu posso, eu quero, eu faço, eu aconteço. A humanidade é isso. Infelizmente. A palavra do Senhor diz que essas pessoas Ele abate. O soberbo Deus abate. E muitas vezes o cristão, se pega pensando assim, Deus, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu vou na sua casa, eu adoro o seu nome, faço a sua vontade, Senhor? E tem uma lambreta. Meu vizinho, Deus, não vai na sua casa, não adora o seu nome, ele dá um churrasco, bebendo, cai pra lá, cai pra cá. Senhor? Tem uma Mercedes. O que acontece, Senhor? Deixa eu falar o que acontece. Qual riqueza que você quer? A desse mundo ou do porvir? O que você quer para você? Tormento eterno ou glória eterna? Paz eterna ou tormento eterno? Irmãos, nós estamos aqui para decidir isso. Nós estamos aqui para decidir isso. E ai daqueles que são soberbos. Porque quando o Senhor abaixar, irmãos, nós vamos sim pedir misericórdia. Nós vamos pedir misericórdia. Amém? Glória a Deus. Abra o seu livro de 1 Pedro. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Pedro 5, 7. Assim a palavra do Senhor. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outra coisa que atrapalha a agir de Deus nas nossas vidas, a ansiedade. Irmãos, o ser humano é muito ansioso. Muito ansioso. E muitas vezes Deus está preparando uma bênção para chegar. Daqui a uns 6 meses, quando o abençoadinho vai estar pronto para receber. O abençoado é tão ansioso. Qualquer prato que ele coloca na frente dele, ele abraça. E ainda fala que é de Deus. Só pode ser de Deus. Ó. Estava esperando. Estava pedindo. Só pode ser de Deus. E nem vai consultar o Senhor. Senhor, foi o Senhor mesmo que mandou? Para quê? Vai que Deus fala que não foi, né? Vou ficar solteiro mais um tempo. Vai que Deus fala que não foi, vou ficar desempregado mais um tempo. Nosso Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Nosso Deus quer dar coisas para nós que é eterna, não transitória. Por isso que a ansiedade atrapalha o ser humano. Porque acha que Deus vai fazer as coisas assim. Pedir aqui, fez ali. Irmãos, Deus nos conhece mais do que os nossos pais nos conhecem. E Ele sabe o momento certo de nos dar. E Ele sabe o momento certo de tirar. Ele sabe o momento certo que nós estaremos preparados para receber. Amém? O que eu costumo sempre falar aqui na igreja, o exemplo é dar uma moto para uma criança de 13 anos de idade. Nenhum pai faria isso, eu acho. Porque as pessoas já estão tão esquisitas, né, irmãos? Que está bem difícil a gente afirmar. Imagina dar uma moto para uma criança de 13 anos. Você nunca pegou uma moto na vida. O que ela vai fazer? Se matar? E o ser humano? Será que Deus, como Pai, não olha para nós e vê o que nós estamos pedindo? E pensa assim, mas se eu der agora, ele vai se acabar. Se eu der agora, ela vai se acabar. Se eu der agora, ele não vai conseguir tomar conta. Ele não vai ter sabedoria para tomar conta. Ainda tem coisas para passar, para preparar, para mim entregar. Só que o inimigo não pensa assim. O inimigo quer que o seu problema seja resolvido hoje, agora, imediatamente. E daí ele começa a colocar pratos na sua frente. E aí ele coloca coisas perfeitas, do jeitinho que você pediu. Porque ele não é bom. Ele não vai ganhar a sua confiança colocando coisa ruim. Não é verdade? E você fala assim, nossa, é igualzinho que eu pedi. Igualzinho que eu pedi, só pode ser de Deus. Irmão, só é de Deus o que vem de Deus. Independente do que seja, só é de Deus se vem de Deus. E nós temos que ter uma certeza na nossa vida. Quando nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor, Ele sempre faz o melhor. Ainda que nós não consigamos ver que Ele está
nós temos que ter a certeza que Ele está fazendo o melhor sempre. Amém? Muitas vezes nós paramos e pensamos, mas como que isso pode ser o melhor para mim? Deus sabe. Fica tranquilo, porque Ele tem muito mais sabedoria do que nós. E Ele sabe muito mais do que você precisa. Amém? Outra coisa que impede o Senhor de agir na nossa vida é a dúvida. Por que a dúvida? Porque a palavra do Senhor diz que se nós tivermos fé, nós veremos o impossível acontecer. Aleluia! Se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, dirá para esse monte, saia daqui, e se monte lá, e ele fará. Aí nós que somos seres humanos pensamos assim, nossa, então que tamanho tem que ter fé? Porque o grão de mostarda é um cisco, né? Irmãos, quando nós começamos a falar mais, porque não sei, você já não tem fé. Você já coloca em dúvida. Eu posso falar que acredito. Eu posso falar que eu tenho fé. Mas Deus conhece o profundo do meu coração. Deus conhece o profundo da minha alma. Eu posso falar para os irmãos da boca para fora que eu tenho fé. Mas Deus conhece o profundo da minha alma. Será que eu não duvido? E quando eu duvido de quem? De Deus. Eu duvido de Deus. Quando eu falo, Deus vai me dar mais. Coloca um parênteses, eu estou duvidando de Deus. Nós temos que ter fé, irmãos, como criança tem. Já viram a fé de uma criança? Promete alguma coisa para elas que vocês vão ver. Elas vão ficar o tempo inteiro em cima de você. Enquanto você não der, elas não sossegam. Amém? E elas agem como se isso já estivesse acontecendo. Eu sempre falo isso aqui. A minha filha, eu sempre falo para ela assim, ó, vou te dar essa boneca. Você vai me dar, avô? Aí ela chega em casa e ela já arruma a caminha da boneca dela que vai vir. Olha, essa caminha é para minha boneca. Ela faz isso. Ela pega a roupinha e fala, nossa, essa roupinha vai ficar linda na boneca que fulano vai me dar, né, pai? Eu fico impressionada, eu olho para ela e falo, Senhor, quando é que eu vou conseguir atingir esse grau de fé? Porque quando nós crescemos, nós não somos mais assim. Quando nós crescemos, vai embora muita coisa. Vai embora a ingenuidade, vai embora a fé, vai embora tudo. E criança tem uma fé que, irmãos, é surpreendente. E nós só conseguimos ver o lado que fica incomodando, né? Para de incomodar, já falei que eu vou te dar. Irmãos, a fé que eles têm é incrível. Sai empurrando o carrinho. Filha, cadê sua filha? A boneca não está aí. Não, pai, esse carrinho é para aquela boneca que eu vou ganhar. Isso é fé. Isso é
fazemos? Só posso estar louca. Isso é coisa da minha cabeça. Irmãos, falar para os irmãos uma coisa essa noite. Se desliga do natural. Vive o melhor que Deus tem para a sua vida. Vive o sobrenatural. Sobrenatural. Admita que existe um mundo espiritual. Que coisas se movem, coisas acontecem, que nós não podemos ver, mas elas existem, aleluia. Acreditem que há forças do bem e forças do mal. Acredite que só há dois lados para estar. Acredite que não há meio termo, aleluia. Acredite que Deus só recebe por servo aquele que é servo. Aquele que é servo em espírito, aquele que é servo em verdade. Aquele que diz, eu sou servo do Senhor e aonde Ele me mandar eu vou. O que Ele pedir para mim falar, eu falo. Aleluia. O que Ele pedir para mim fazer, eu faço. Aleluia. Irmãos, Deus, quando Ele faz, Ele faz. Ninguém pode impedir. Ele tem os meus meios, Ele tem os métodos. E nós não somos ninguém para impedir o que Deus tem por fazer. Se nós tão somente nos entregarmos nas mãos do Senhor e cuidarmos da nossa vida para ser conforme a vontade do Senhor, justo, reto, se desviar do mal, ter ânimo, ter força, ser persistente, com certeza nós chegaremos na glória. Aleluia! Com certeza. Porque Deus nos dá os exemplos. E todos os exemplos que nós tínhamos, irmãos, os homens e as mulheres de Deus tinham que enxergar muito além do natural. Porque uma pessoa para construir uma arca, ele tinha que enxergar muito além do natural. Uma pessoa para lutar com 300 homens e vencer mais de 1000 tinha que enxergar muito além do natural. Aleluia! Uma pessoa que Deus mandou marchar em volta de uma muralha e falou que a muralha ia cair, tinha que enxergar muito além do natural. E Deus fala para você essa noite, creia. Creia, por um acaso não é algo difícil demais para mim. Creia. Eu sou o Deus que abate. Eu sou o Deus que levanta. Eu sou o Deus que tira os inimigos do seu caminho. Eu sou o Deus que desata todos os laços. Eu sou o Deus que tira o coração do homem em troca. Aleluia. Sou eu. É o seu Deus que faz todas essas coisas. Na hora de te perguntarem como é que vai, você tem que falar, tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Porque ele é engraçadinho, sabe? De vez em quando ele vem dar uma cutucadinha. E aí, como é que tá? Bem, graças a Deus. E o fulano? E a fulana? E o Beltrano? Graças a Deus, muito bem. É assim que nós devemos responder. Porque nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. E o que nós podemos temer? O que nós podemos temer? Nada. Nada. Porque quem está com Deus não tem que temer. Não tem que ter medo. Tem que saber que maior é o nosso Deus, fiel e verdadeiro para fazer acontecer o impossível nas nossas vidas. E se nós cremos nisso de verdade, irmãos, de verdade, nós não teremos mais medo. Se nós cremos nisso de verdade, nós não ficaremos mais ansiosos. Se nós cremos nisso de verdade, nós não colocaremos mais um mais na frente das nossas frases. Aleluia! Deus, Ele quer o melhor para nossas vidas. E Ele sabe o que é o melhor. Eu sei que se eu sair perguntando um por um aqui, desde aqui da frente até lá no fundo, cada um vai dizer o que seria melhor acontecer na sua vida nesse momento. Né? Todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, todos nós queremos. Mas será que é o melhor para a nossa vida? Será que é o melhor? Será que o que nós queremos é melhor? Imagina um pai e uma mãe que luta para fazer o melhor para o filho. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Você está vendo que não vai dar certo, você fala para o abençoado, mas ele quer treinar. Não vai, meu filho, nesse lugar que é perigoso, ele quer ir. Não é assim? E assim é Deus conosco. Deus tenta nos envolver. Deus tenta nos proteger o máximo que Ele pode. Deus tenta fazer com que nós nos sentimos felizes o máximo que Ele pode.
O que você fica fazendo na sua casa? Assistindo Faustão. Tem Faustão ainda, irmãos? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Os irmãos estão vendo? A palavra de Deus diz o quê? Buscai primeiro e as outras coisas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Vejam o problema com esse pontinho aí. Fala assim, eu estou com esse problema aqui. Estou com esse problema aqui. Mas eu estou com tudo isso de Deus na minha vida. Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor é conosco todos os dias. O Senhor está no controle da nossa vida. E tudo que acontece nela é atitude nossa. Nós não temos que culpar a Deus, nós temos que exaltar, que adorar, que glorificar e deixar a nossa vida, soltar a nossa vida na mão dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele vai dar a direção, ele vai mostrar o caminho, ele vai colocar as coisas certas. Ele vai nos abençoar, porque é isso que ele quer. É isso que ele quer. Pessoas que saibam quem é Deus. Irmão, quem é Deus? Porque muitas vezes nós perguntamos, você é crente só, qual é a sua igreja? Minha igreja é... Amém. E aí eu pergunto, quem é o seu Deus? Aí a pessoa fica muda. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem está sendo o seu Deus no momento? O relacionamento? Por causa do relacionamento? Você não está dormindo, você não está comendo, você não está indo na igreja? É o seu carro que deu problema, você precisa dele? Sequestraram ele igual sequestraram o meu? Sequestraram o seu carro? Por isso que não vem na igreja? Eita. Ah, minha família, não tem como, não deixa, né? Irmãos, Deus é fiel. Amém. Amém. Enquanto você está aqui crendo, Ele está trabalhando na sua vida. Amém. Enquanto você está aqui crendo, Ele está transformando corações. Enquanto você está aqui crendo, Ele está mudando corações de patrões, de pessoas que estão te perturbando, de pessoas que estão fazendo mal para você, porque Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que aos anjos Ele dá ordem ao nosso respeito. Os anjos, irmãos, que vão fazer. Não é você, não. Ah, pessoal, desculpa, não é para tudo porque eu tenho que trabalhar. Benção. Aí Deus vira para você e fala, que nem falou para Gideão, vai nessa força. Vai nessa força. Para você ver onde é que você vai parar. Porque se o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, como é que nós vamos deixar de adorar Ele? Porque nós temos que ganhar o nosso sustento. Aí Deus te responde, você por um acaso acha que vale menos do que uma ave do céu? Eita, Jesus. Porque elas não plantam, elas não colhem, Deus cuida delas. Deus dá tudo o que elas precisam. Aleluia. Você acha que você vale menos? Jesus morreu por sua causa. Jesus derramou sangue pela tua vida. Sabe para quê, irmão? Para que Ele pudesse, no dia que Ele vier, te chamar o seu nome, te receber. Então Deus já fez tudo. Que nós possamos focar em Deus e saber quem é o nosso Deus. Saber que o nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Saber que o nosso Deus não é um Deus que falha. Saber que o nosso Deus não é um Deus que dorme, que está com má vontade. Saber que nós temos que ser retos, íntegros, direito, justo. E na prova nós temos que ter força. É difícil, mas Deus nos dá força. Saber que nós temos que ter ânimo. Saber que nós temos que ser corajosos. E não voltar correndo. Porque aqui na igreja eu posso ser valente, né? Eu venho fora. Irmãos, Deus deixou escrito tudo que nós precisamos saber. Agora o livre-arbítrio é nosso. O que nós estamos fazendo com Ele? Quem é que está sendo o nosso Deus? Amém? Glória a Deus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça nesse momento. Mergulha dentro de você. E analisa aí dentro do seu coração. Quem é que está sendo o seu Deus nesse momento? Analisa aí dentro. Se o seu Deus nesse momento está sendo o Senhor dos Senhores,
Jeová dos exércitos, o Deus que tudo pode, tudo faz. Ou se o seu Deus nesse momento está sendo um problema. Se você só consegue pensar nesse problema, se você só consegue clamar por esse problema, e de repente os seus olhos só conseguem enxergar esse problema. Pensa aí, nessa semana que passou, quantas horas você dedicou à oração? Quantas horas você dedicou à leitura da palavra? Quantas horas você dedicou a falar de Deus com alguém? Quantas horas você se dispôs a fazer o bem? Quantas horas? Pensa aí. Quantas horas? Quantas horas você disse, Senhor, eu confio em Ti, vai acontecer, mas... Quanto tempo? Quanto tempo você exaltou mais o homem achando que ele pode te fazer mal do que Deus? Quanto tempo você tentou adivinhar o futuro e ter certeza que tudo que você estava falando ia acontecer? Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Digno Tu és, Senhor, Senhor, agradecer. E depois de fazer essa análise, começa a clamar ao Senhor. Começa a falar para Ele colocar mais fé dentro do seu coração. Começa a falar para Ele tirar todo o medo. Começa a falar para Ele que você quer viver o sobrenatural dEle. Começa a falar para Ele que você quer se dedicar mais à oração, à leitura da palavra, à pregação do Evangelho. Começa a dizer para Ele que você quer ser salvo, que você não quer ficar nesse mundo sendo tormentado. Começa a dizer para o Senhor o quanto você deseja estar com Ele na glória. Começa a dizer para o Senhor que você quer ser batizado no Espírito Santo. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Digno Tu és, Senhor. E depois de você pedir tudo isso para Deus, você não vai mais enxergar o pontinho verde. Você vai enxergar a graça do Todo-Poderoso na tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entro a Tua presença para a Tua noiva, Senhor. Senhor eterno, sabes, ó Deus eterno, que somos, ó Pai. Ó, Senhor. Tu sabes, ó Deus eterno, que somos cinzas, Pai, na Tua presença. Nada podemos fazer, Senhor, nada somos, Senhor. Por isso, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas, Pai eterno, diante de Ti nessa hora. Tomamos posse, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, que foi pregada, Pai. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Senhor eterno e maravilhoso, para que nós possamos, ó Pai querido, não enxergar somente o problema, Pai, para que nós possamos ser gratos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Para que possamos, ó Deus eterno e maravilhoso, reconhecer, Senhor, que o Senhor é Deus em todos os momentos, ó Pai querido, que o Senhor abre as portas, Senhor eterno, que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor, ó Deus eterno, é o dono do olho da prata, Pai, e que todas as coisas estão nas Tuas mãos, Senhor, que nós possamos ser servos, ó Pai querido e santo, que o Senhor coloque em nós, ó Pai, Espírito, Senhor, de servo, Senhor, Espírito, Deus, submisso, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, reconhecer a Tua glória na nossa vida, Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, trabalhar nas nossas vidas, para que nós, ó Deus, não estejamos no meio dos soberbos, Pai, para que nós não estejamos no meio dos medrosos, Senhor, para que nós não estejamos no meio, Senhor, daqueles que estão desanimados, Senhor eterno, e se julgando derrotados, Senhor eterno e maravilhoso, para que nós, ó Deus, não estejamos no meio dos ansiosos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, tira, Deus, a trave dos nossos olhos, para que nós possamos ver o que o Senhor tem feito, ó Deus, pela nossa vida, Pai, tudo que o Senhor tem ouvido, Senhor, para trazer-nos até aqui, Pai eterno e maravilhoso, quanta coisa, Senhor, o Senhor tem feito, quanta coisa, Senhor, o Senhor tem ouvido, quanta coisa o Senhor tem mudado, Pai, para que possamos estar neste lugar, Senhor, e nós, ó Deus eterno, não sabemos dar valor, Senhor eterno, em nome de Jesus, Senhor eterno, tem misericórdia, Pai, nas nossas vidas, Pai, coloca no nosso coração cada dia mais amor por Ti, cada dia mais amor pela Tua obra, Senhor, para que possamos, ó Pai querido e santo, fazer aquilo que o Senhor quer de nós, para que possamos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade, Senhor, para que possamos, ó Deus, conquistar nas Tuas mãos tudo aquilo, Senhor, que precisamos, tudo aquilo que queremos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos que nós possamos focar
enxergar só a Ti, só a Tua grandeza, que nós possamos enxergar só a Tua graça, só a Tua misericórdia, que nós possamos, ó Deus, enxergar só a Sua onipotência e onipresença, que nós possamos crer que em todos os momentos das nossas vidas, Senhor, o Senhor é conosco, Pai querido e santo, e aqueles momentos que nós achamos que não vamos suportar, o Senhor nos pega nos braços, o Senhor é eterno e maravilhoso, porque a Tua palavra diz isso, Pai, que quando nós passarmos pelo fogo, Deus, Ele não arderá em nós, e quando nós passarmos, ó Deus, pelas águas, nós não vamos, ó Pai, nos afogar, Pai querido e santo. A Tua palavra diz, Senhor, que Teu servo, Pai querido, é protegido, Senhor eterno, todo o tempo. Então, por isso, Deus, coloca, Pai, dentro do nosso coração, Senhor. Coloca dentro do nosso coração, Senhor, essas palavras, Pai, para que nós possamos olhar os nossos problemas como sendo só um detalhe, Pai, uma pequenina coisa, Senhor, que não é difícil demais para o Senhor mudar, uma pequenina coisa, Senhor, que não é difícil demais para o Senhor, Deus, resolver, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, vem colocar entendimento e sabedoria no nosso coração, Senhor, para que possamos ser abençoados na Tua presença, para que possamos ser usados como instrumentos, ó Deus, poderosos na Tua mão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tira todo orgulho. Em nome de Jesus, Senhor, tira toda soberba, Pai, porque nós não somos, ó Deus, o que vestimos, nós não somos, ó Pai, o que comemos ou o que calçamos. Nós somos almas, Pai, sedentas, Senhor, de Ti, Senhor. Nós somos almas, ó Pai querido, sedentas de estar na Tua presença. Por isso nós pedimos a Tua misericórdia, em nome de Jesus, que possamos sair deste lugar hoje, totalmente renovados e transformados pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Vez que a minha fé é provada,
Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer.